Saúde-vos na bendita paz de nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se todos cumprimentados e sintam-se todos abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então sintam-se todos abençoados. Eu sempre digo, nosso Pai é um Pai abençoador. Nós não temos um Deus pobre, nós temos um Deus riquíssimo, não é? Então não se sinta pobre, não se sinta miserável, porque o seu Deus não é miserável, o seu Deus não é pobre. É um Deus riquíssimo. Até Ele fez questão de nos abençoar, não é? Fez questão de nos abençoar, não é? Então sinta-se abençoado, porque Deus te abençoou. Hoje vamos falar da visão espiritual. Vamos falar da visão espiritual. Existe visão física, existe visão espiritual. A visão física faz você enxergar as coisas físicas. Tudo aquilo que você apalpa com tua mão física, aquilo que você consegue apalpar com tua mão física, faz-se enxergar com a visão carnal, faz-se enxergar com a visão física, mas também existe a visão espiritual. É isto que nós vamos tratar hoje, não é? Sobre a visão espiritual. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13, e temos que prolongar até 35, mas eu aqui vou resumir. Lá em casa vão prolongar até 35 para melhor entender essa história, não é? Mas aqui vamos ler só alguns versículos e vamos resumir, não é? Mas lá em casa aconselho a ler Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, até 35. Até 35. Ok, assim diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaus, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Repito, mas com os olhos deles estavam como fechados. Repito, mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não reconhecesse. Existem pessoas que elas estão dentro das congregações. Existem pessoas que estão dentro do templo, não é? Dia após dia. Mas essas mesmas pessoas não conseguem compreender Deus quando fala. Não conseguem entender a voz do Senhor. Não conseguem compreender a ministração. Não conseguem entender Deus falando através do profeta. Não conseguem entender Deus falando através do apóstolo, através do evangelista, através do pastor, através do mestre. Não conseguem entender tudo quanto o Senhor fala, mas essas pessoas estão dentro da igreja todos os dias, e estas pessoas, elas falam de Jesus. Essas pessoas falam de Jesus, e algumas dessas pessoas até são ministros. Existem certos ministros, não é? Que falam de Deus, certos ministros que falam de Jesus, mas não conseguem trazer à vista, ou melhor, não conseguem trazer à luz os mistérios de Deus. Não conseguem trazer à luz a verdadeira palavra de Deus. Ou melhor, não conseguem trazer à luz o verdadeiro evangelho. Não é? Não conseguem trazer à luz o verdadeiro evangelho. Mas são homens que falam a palavra de Deus, são homens que leem a palavra de Deus, são homens que ensinam a palavra de Deus, mas não conseguem trazer à luz os mistérios de Cristo Jesus. Por que isto acontece? Por que isto acontece? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido da carne é carne. Tudo aquilo que é nascido da carne é carne. Mas tudo aquilo que é nascido do Espírito é do Espírito. O que isto quer dizer? A carne não entende as coisas espirituais, não é? A carne não entende as coisas espirituais. Existem pessoas que se dizem serem de Deus, mas essas pessoas não são de Deus. Como é que elas se definem não sendo de Deus? Elas se definem não sendo de Deus de acordo com as
suas atitudes, de acordo com aquilo que elas fazem, de acordo com aquilo que elas apresentam como o fruto. Porque a Bíblia diz, pelo fruto os conhecereis. Agora, existem pessoas que elas falam de Deus, existem pessoas que elas ensinam acerca de Deus, mas não ensinam aquilo que vem da parte de Deus, porque é a carne que está falando acerca de Deus, é a carne que está ensinando acerca de Deus, é a carne que ouve acerca de Deus. Não é o Espírito que está ouvindo Deus falando, não é o Espírito que está entendendo Deus falando, não é o Espírito que está enxergando mistério de Deus. E algumas dessas pessoas, quando você traz mistérios, quando você desvenda mistérios de Deus a essas pessoas, elas começam a discutir contigo e começam a dizer que você está a pregar heresias. Por que você está a pregar heresias? Porque você está a falar à luz de Deus e elas não entendem aquilo que você está a falar, porque elas não estão na luz de Deus. Elas falam de Deus, estão todos os dias nas congregações, estão todos os dias lendo a Bíblia, estão todos os dias falando da Bíblia, mas não estão na luz de Deus. Não estão na luz de Deus. Razão pela qual, quando você traz à luz os mistérios de Cristo, julgam-te como está trazendo heresias, como quem está ensinando heresias. A Bíblia diz, aquele que tem em Cristo nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que tem em Cristo nova criatura é. Quando a pessoa está em Cristo, ela torna-se uma nova pessoa. Tudo que ela vinha fazendo morre. Toda a vida do pecado morre. Toda a vida da carne morre. E ressuscita o Espírito. O Espírito começa a viver. O Espírito começa a reinar essa pessoa. A pessoa roubava, já não rouba mais. A pessoa mentia, já não mente mais. A pessoa fornicava, não fornica mais. A pessoa adulterava, não adultera mais. Por quê? Porque Deus já está habitando no meio dessa pessoa. Deus já está no centro. Deus tomou o seu templo. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então Deus tomou o seu templo. E quando Deus toma o seu templo, o templo de Deus vive no Espírito. Porque a Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. São filhos de Deus. Agora, estas pessoas batizaram, essas pessoas já receberam o batismo, estas pessoas estão dentro das congregações, estas pessoas estão todos os dias nas reuniões, mas não entendem Deus falando. Escuta aqui, o livro de João capítulo 1, vamos abrir o livro de João capítulo 1, versículo 12. Livro de João capítulo 1, versículo 12. Há um segredo que Jesus fala aqui. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que receberam o quê? Aqueles que receberam Jesus. Existe diferença de conhecer fatos sobre Jesus, existe diferença de falar sobre Jesus e existe diferença de receber Jesus. Existem pessoas que foram batizadas, mas não receberam Jesus. A pessoa só foi batizada, mas não recebeu Jesus. Não conhece Jesus. Conhece sobre Jesus, conhece fatos de Jesus, mas Jesus não habita dentro dessa pessoa. Enquanto Jesus não habita dentro dessa pessoa, você nunca terá visão espiritual. Enquanto Jesus não habita dentro de ti, enquanto Jesus não se faz sentir dentro de ti, a vida que você leva continua sendo uma vida carnal. Você está na igreja sim, mas a tua vida continua sendo vida carnal. Você prega, você fala da Bíblia sim, mas a tua vida continua sendo uma vida carnal. Por quê? Porque o que você está falando não é desvendado pelo Espírito. O que você está pregando não é desvendado pelo Espírito, porque Jesus não habita. A palavra só em si, só o Espírito de Deus, não significa nada. E eu costumo dizer o seguinte: toda pessoa que conhece a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse, mas sem o Espírito de Deus, esta pessoa é como um corpo sem fôlego de vida. Um corpo sem fôlego de vida está morto. Este corpo não tem nenhuma utilidade, está morto. Corpo morto. Está morto, não tem nenhuma utilidade. Agora, se você conhece a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo,
não vale nada. Você só conhece a letra. Você só conhece a letra porque o Espírito é que revela a letra. A Bíblia diz que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito dá vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você conhece a Bíblia só na carne, você conhece a Bíblia só na carne, não significa nada. Não tem proveito algum. Aqueles que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que você se torna filho de Deus, você é filho de Deus na medida que recebe o Filho de Deus. Quando você recebe Cristo Jesus, você já é chamado de filho de Deus. Quando Jesus habita dentro de si, você é chamado filho de Deus. E quando Jesus habita em si, quando Jesus está dentro de ti, o que acontece? O Espírito começa a dar vida, o Espírito começa a te ressuscitar, o Espírito começa a desvendar mistérios de Cristo em ti. E você começa a conhecer o que está no mais profundo, aquilo que está no mais além. Você começa a conhecer os mistérios da Bíblia, você começa a conhecer os mistérios do Evangelho e a tua visão espiritual é aberta. A tua visão espiritual é aberta. Voltamos para o livro de Lucas, o mesmo livro que nós estávamos a ler, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Há uma coisa interessante aqui. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo, vamos ler o versículo 16. Diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecesse. Não conhecesse o quê? Vamos prolongar. Diz assim, versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Veja só, Jesus está falando com eles. E eles estão olhando Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Até dizem: és tu peregrino. Você está dentro da congregação. Você ouve a palavra de Deus como se fosse algo qualquer. Você ouve a palavra de Deus como se fosse uma palavra qualquer. Razão pela qual a palavra de Deus não tem produtividade na tua vida. A palavra de Deus não muda a tua vida. A palavra de Deus não traz novidades de vida. A palavra de Deus não faz nada na sua vida. Porque você recebe a palavra de Deus na carne. Eles estavam com Jesus. Eles enxergaram Jesus na carne. Não enxergaram Jesus no Espírito. Até disseram: és tu peregrino que não sabe de nada o que tem acontecido em Jerusalém nos últimos dias. Falando com Jesus, eles enxergaram Jesus na carne e não no Espírito. Você continua na visão carnal e não enxerga no Espírito porque você não recebe Jesus dentro de si. Olha, a falar sobre Jesus e a receber Jesus. Quando a pessoa recebe Jesus, não fala sobre Jesus, mas desvenda os mistérios de Jesus, porque o Espírito revela tudo aquilo que vem do Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos revela tudo aquilo que vem do Pai. Então o Espírito Santo começa a revelar a esta pessoa novidade de vida. O Espírito Santo começa a revelar a essa pessoa mistérios de Cristo Jesus. O Espírito Santo começa a revelar a essa pessoa tudo que tem a ver com a visão espiritual. E quando Deus fala, você consegue lhe ouvir com o ouvido espiritual. Quando Deus te mostra em visões, você consegue ver com olhos espirituais. Quando Deus te manda para você fazer alguma coisa, você consegue fazer no Espírito, porque você está enxergando no Espírito, você está ouvindo no Espírito, você está discernindo no Espírito, e você consegue se conectar com Deus, porque Deus é Espírito. Então você consegue se conectar com Deus e entender tudo quanto Deus fala, e entender tudo quanto Deus te manda, porque Deus é Espírito, e por você estar no Espírito, então você consegue se conectar e tornar-se um com Deus no Espírito. No Espírito. Visão espiritual. A falta de visão espiritual faz muitos morrerem dentro da igreja. A falta da visão espiritual faz muitos morrerem dentro da igreja.
Não é nada que você foi batizado. Existe muita gente que é batizado, mas não tem visão espiritual até hoje. Mas já foi batizado. Você vai me dizer que eu fui batizado, então eu posso... Já começo a enxergar no espírito. Não. Esses homens aqui que estamos lendo agora, esses homens andaram com Jesus, viram Jesus, presenciaram em tudo que Jesus estava a fazer. Tudo que Jesus fazia, presenciaram. E até aqui retrata que Jesus estava com ele, mas eles não enxergaram Jesus. Então o batismo não resume que você já vem no Espírito, não é? O batismo não resume que você já vem no Espírito. Mas quando você recebe Jesus no seu coração, quando você recebe Jesus na sua vida, quando você deixa Jesus entrar na tua vida, você deixa Jesus no centro da sua vida, você deixa... Porque aqui o problema é colocar Jesus à frente ou colocar Jesus atrás. Não, Jesus não pode estar atrás, nem à frente. Jesus tem que estar no centro da sua vida. Jesus tem que estar no centro da sua vida. E quando você coloca Jesus no centro da sua vida, a tua vida muda. A tua vida não permanece a mesma. Tua vida não permanece a mesma. Jesus perguntou-lhes: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Pega aí. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse em Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas acontecem. Quando a pessoa anda na visão carnal, a pessoa está na carne, a pessoa, ela tem emoções, não é? Ela aceita Jesus na emoção. Porque existem pessoas que aceitam Jesus porque ouviram dizer que Jesus Cristo, ele tira sofrimento na tua vida, Jesus Cristo tira a pobreza, Jesus Cristo vai te dar riqueza, tudo que você quer, então Jesus Cristo vai te dar, porque ele é rico, ele tem tudo, crê em Deus, deposita a sua confiança em Deus, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar marido, Deus vai te dar tudo que você precisa, haverá prosperidade na tua vida. Então a pessoa entra no evangelho porque ela quer caro, a pessoa entra no evangelho porque ela quer prosperidade, a pessoa entra no evangelho porque quer casar, a pessoa entra no evangelho porque quer caro. Então o que acontece quando a pessoa já está dentro do evangelho e começa a buscar essas coisas, todos os bens materiais, porque Jesus é rico, então Jesus dá tudo aquele que pede. Então quando começa a buscar todas essas bênçãos materiais, então a pessoa começa a clamar e não acontece nada. A pessoa começa a dizer: esse Jesus não existe, eis que já é o terceiro dia. Aqui disseram: eis que já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A pessoa entrou no evangelho por causa de caro. A pessoa entrou no evangelho por causa de quê? De casamento. A pessoa entrou na igreja por causa de filho, quer ter filho. A pessoa entrou no evangelho por causa de bens materiais. Não entrou no evangelho por causa de Jesus. Não recebeu Jesus. Razão pela qual, quando se fala de Jesus, quando se desvenda mistérios de Jesus Cristo, a pessoa interpreta aqueles mistérios como se fosse heresia. Porque a sua mente ainda está cega. A sua mente ainda está no cativeiro. A sua mente está cativa. A sua mente não está liberta. Olha, quando você
você recebe Jesus, a tua mente é liberta. Quando você recebe Jesus, você é liberto de todos os demônios que prendem você. Você é liberto de todos os demônios que permitem você não enxergar no mundo espiritual. Enquanto você aceita Jesus, Jesus fica no centro da sua vida. A tendência de Jesus remover todo o demônio que habita em ti. Então todo demônio que ocupa o templo de Deus sai. E quando sai o demônio que ocupa o templo de Deus, o próprio Deus ocupa o templo. E quando Deus ocupa o templo, a sua visão espiritual é restaurada. Você começa a enxergar no espírito. Você começa a ver no espírito. E você começa a entender que ainda que não tenha caro, ainda que não tenha dinheiro, ainda que eu seja bem sucedido, o fato de eu ter Jesus Cristo na minha vida já é tudo. Eu sou rico, eu sou abençoado, porque existem pessoas que estão sendo atormentadas dia e noite, pessoas que na família não têm sucesso, pessoas que na família é briga todos os dias, hein? Elas não têm paz dentro da família, nos serviços as coisas não andam, eles que estão discutindo, não tem nenhum sucesso no serviço, pessoas que não progridem por falta de Jesus, não receberam Jesus. Receba Jesus na sua vida, aceita Jesus na sua vida, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Jesus entrar na sua vida, e quando Jesus habitar no centro da sua vida, a visão espiritual será restaurada, o seu ministério será diferente. Pastores que não entendem mistérios de Deus, porque não têm a visão espiritual, não têm a visão espiritual, são pastores, mas não entendem mistérios de Deus. Se eu por acaso for a dizer um de vocês que vocês são Cristos, ou se eu for a dizer um de vocês que é Cristo, aí vocês vão levantar contentes, heresia, porque nem entendem o que significa a palavra Cristo. Não, mas estão todos os dias dentro do evangelho, não é? Existem pessoas, quando você fala de Cristo, hein? Você diz, você é Cristo. Diz, não, eu não sou Cristo. Só existe o único Cristo, que era Jesus Cristo. Porque essa pessoa diz isso porque não tem mistérios de Cristo Jesus na sua vida. Não entende nada sobre Jesus. A palavra Cristo significa ungido. Quando eu digo você é Cristo, estou a dizer você é ungido. A palavra Cristo significa ungido. Quando eu digo você é Cristo, tu és o Cristo, significa você é ungido, tu és ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Tu és o Cristo, tu és ungido. Mas são mistérios que as pessoas não entendem. São mistérios que as pessoas não entendem. Escuta aqui. Religião e cristianismo, duas coisas diferentes. As pessoas andam muito na religião e não no cristianismo. Deus não nos chamou para a religião. Deus nos chamou para o cristianismo. A religião está certa, está cheia de regras. Olha, não faça isso, não faça aquilo, não casa com um ateu, hein? Não brinca com pessoas que não são cristãs, hein? Não casa com um cristão de uma outra congregação. Está cheio de regras, está cheio de regras. Religião está cheia de regras. Regra que não tem a luz de Deus. Regra que não tem a luz de Deus. Deus não nos chamou para regras. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Deus não nos chamou para regras. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Você entende esta palavra? O justo viverá pela fé. O justo não viverá por regras. A religião conduz a pessoa nas regras. Coisas que não têm a vontade de Deus. Coisas que não se faz sentir o Espírito de Deus. E muita gente vive a religião. Razão pela qual não tem a visão espiritual. Porque Deus não habita. Estão a viver a religião. A religião concerne o quê? Mandamentos de homens. A religião concerne mandamentos de homens. Está tudo lá, é mandamento de homem. O pastor aqui diz, não faça aquilo, não mexe nisso, não mexe naquilo, não é? Não faça aquilo, não mexe isso, não mexe naquilo. É tudo mandamento de homem. É tudo mandamento de homem. Tudo mandamento de homem. Então Deus nos chamou para o cristianismo.
e não para a religião. Toda pessoa que não tem Cristo Jesus na sua vida, toda pessoa que não tem Cristo Jesus na sua vida, esta pessoa sempre fica frustrada. Esta pessoa fica frustrada. Por quê? Porque a pessoa não entende os mistérios de Cristo. A pessoa não entende os mistérios de Cristo. A pessoa não entende os mistérios de Cristo. Por que não entende os mistérios de Cristo? Porque não tem a visão espiritual. Não tem a visão espiritual. Não tem a visão espiritual. Há muita gente, até hoje, há muita gente que só fala de Jesus. Mas esse Jesus que falam dele não está dentro de si. Esse Jesus que falam dele não está no coração dele. Não está no coração dele. Não está no coração dele. Assim diz a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Já achamos todos? Assim estamos lendo. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me oram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isto significa que a religião consiste em mandamento de homens, não em coisas de Deus. A religião consiste em mandamentos de homens. Há pessoas que vivem religião. Batizaram para viver religião. Estão dentro da congregação para viver religião. Este povo, é Deus dizendo, este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me oram. A pessoa batizou para se aproximar de Deus, com os seus lábios, com a sua boca, orar a Deus. Orar a Deus. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens. Ao invés de temer a Deus, temem homens. Ao invés de temer a Deus, temem pastores. Ao invés de temer a Deus, temem profeta. Ao invés de temer a Deus, temem apóstolo. Ao invés de temer a Deus, temem um homem. Só obedeça aquilo que o homem diz. Não obedeça aquilo que aquilo que Cristo Jesus fala. Aquilo que o nosso Deus fala. Só obedeça aquilo que o homem diz. Quando você recebe Jesus na sua vida, você não precisa de um homem para te dizer o que está a fazer está certo, o que está a fazer está errado. Você não precisa de um homem, porque o Espírito Santo nos fala que eis que Ele nos revelará tudo, nos ensinará tudo, o quanto vem da parte de Deus. O Espírito Santo revela tudo. O que é certo, revela tudo o que é errado. Tudo isto acontece quando você tem a visão espiritual. Quando você tem a visão espiritual. É espiritual. Existem pessoas que até oram para ter marido. Deus, peço que me dê marido. Peço que abençoe meu casamento. Eu quero casar. Eu quero ter um marido. Eu quero ter uma vida conjugal abençoada. E Deus recebe a oração desta pessoa. E Deus envia lá um marido. E o homem aproxima-se diante de ti. E querendo te tomar por mulher. E a mesma mulher que estava a orar a Deus, Deus abençoe-me para o marido. Quando o homem aproxima-se dela, então a mulher diz assim: eu ainda estou a esperar no Senhor. Mas você está orando, quer um marido. Deus enviou um marido. O marido está na tua frente. O marido quer te tomar por mulher. E você diz ao marido: eu ainda estou a esperar no Senhor. A pessoa anda na carne. A pessoa está na carne, não está no espírito, está na carne. Não está a entender as coisas de Deus. É por isso que diz, ainda está a esperar no Senhor. Porque nem entende o quanto Deus fala. Está a esperar no Senhor.
Quando você não tem a visão espiritual, nada daquilo que Deus vai fazer na tua vida você vai colher. Quando você não tem a visão espiritual, nada do que Deus vai falar na tua vida você vai acreditar. Quando você não tem a visão espiritual, nada do que Deus vai te mostrar no espírito você vai enxergar. Porque você anda na carne. E a Bíblia já está clara ao dizer Deus que aqueles que o adoram na carne não podem agradar a Ele, porque Ele não é carne, Ele é espírito. Deus é espírito. Se você quer agradar a Deus, tenha visão espiritual. Se você quer conectar-se com Deus, conecte-se no espírito. Se você quer ouvir Deus falar contigo, abra a visão espiritual para que Deus comece a te desvendar mistérios e você irá entender o falar de Deus e você irá receber toda a bênção que Deus traz para a tua vida. Existem pessoas aqui, muita gente aqui é muito abençoada. Deus já abençoou muitos aqui, mas as pessoas até hoje não recebem a bênção de Deus porque elas andam na carne, não conseguem enxergar a bênção de Deus porque estão na carne. Deus é espírito. A Bíblia diz assim no livro de Efésios, diz assim a Bíblia no livro de Efésios, vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Esta mensagem está sendo edificante, glória a Deus. Está sendo muito edificante, glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, hein? Todas as bênçãos espirituais. Então, como é que você recebe essas bênçãos espirituais? Você recebe essas bênçãos espirituais no espírito. Você não recebe a bênção na carne, você recebe a bênção no espírito. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e por isso Ele ser espírito, então Ele abençoa no espírito e todo aquele que é do espírito, ele recebe a bênção de Deus no espírito. Receba a bênção de Deus no espírito. Tenha visão espiritual para compreender mistérios de Deus. Tenha visão espiritual para desvendar mistérios de Deus. A carne não vai te fazer você compreender Deus. A carne não vai te fazer você ouvir Deus. A carne não vai fazer você entender o quanto Deus tem abençoado você. Não, a carne não vai permitir você entender Deus. Porque a carne sempre se opõe contra Deus. A carne se opõe contra o Espírito. E há muita gente que dá a força à carne, para que a carne continue opondo-se ao Espírito. E a vontade de Deus não se manifestar na vida dessa gente. A vontade de Deus não se manifestar na vida dessa gente. Assim diz a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Quem são os que são guiados pelo Espírito? Quem são os que são guiados pelo Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz a palavra de Deus: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha, todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, você irá compreender que o marido que Deus te mandar, um marido que Deus trouxer à sua frente, logo que você receber este homem no Espírito, o seu olho espiritual irá detectar este homem. Na verdade, é este homem que Deus tem mandado para mim. Você não vai rejeitar este homem, você vai aceitar o homem, porque Deus tem te revelado o homem no Espírito. Quando Deus te manda uma mulher no Espírito, Deus te abençoa no Espírito, então você começa a enxergar esta mulher, não é? Com olhos espirituais. E quando esta mulher apresenta
apresenta-se à tua frente, você não recusa a mulher. Por quê? Porque você já enxergou a mulher no espírito e você recebe ela de acordo com como Deus tem entregue a ti. Porque muita gente tem recusado o marido, muita gente tem recusado a mulher, porque não tem aquelas características físicas que possui, não tem aquelas características físicas que ela quer, hein? Ela quer um homem cheio de músculo, ela quer um homem com dinheiro, ela quer um homem com carro. Então, se Deus manda um homem que não tem dinheiro, não tem carro, ela rejeita este homem. Não é um homem que vem de Deus, porque o homem que vem de Deus tem que ter dinheiro, tem que ter carro, hein? Tem que ter todas as características físicas que ela possui, hein? Homens que rejeitam mulheres, porque não tem aquele corpo formoso, hein? É que a mulher não fala bonito, então por ela não falar bonito, não ter aquele corpo formoso, ela não fala um português adequado, e por ela não falar português adequado, então não pode ser mulher de Deus. Então manda embora ela, rejeita ela, porque ela não é mulher de Deus. Deus te abençoou por esta pessoa, Deus te deu este homem, Deus te deu esta mulher. As características físicas para Deus não interessam, porque a Bíblia já fala que Deus não olha o que os olhos do homem veem, porque os olhos do homem veem o que está à frente, o que está diante dos olhos, veem o que está no físico, mas Deus sonda o coração. Deus te deu este homem, por mais que não tenha dinheiro, por mais que não tenha carro, por mais que não tenha bens materiais, Deus te deu este homem, porque no espírito, este homem vai te ajudar você a progredir, vai te ajudar você a crescer no espírito, este homem vai te abençoar. Deus te deu essa mulher, por mais que não tenha um corpo formoso, mas é a mulher que Deus tem te dado, porque esta mulher vai ser tua ajudadora, vai poder te ajudar, é tua ajudadora idônea que Deus tem trazido para ti. Recebe esta pessoa e você rejeita essa pessoa, porque não tem um olho espiritual. Você anda com olhos físicos, está dentro da congregação todos os dias, mas você anda com olhos físicos, anda com olhos carnais, não entende Deus falando contigo. Todos os dias você ora, todos os dias você jejua, você dobra o seu joelho, clamando a Deus, Deus responde, mas você não enxerga a resposta de Deus, porque você está na carne e não no espírito. Tenha visão espiritual para enxergar Deus. Tenha visão espiritual para entender Deus. Receba Jesus. Quando tu receberes Jesus, a tua visão espiritual será restaurada. Você irá entender as coisas espirituais. Estão abrindo mão da bênção de Deus todos os dias. Vocês estão abrindo mão da bênção de Deus todos os dias. Deus tem vos abençoado e vocês abrem mão da bênção todos os dias. Você abre mão da bênção todos os dias. Deus é que ao amanhecer, Ele derrama bênção sobre bênção. Ele derrama bênção ao seu povo. Ele derrama bênção aos seus filhos. Mas vocês voltam a abrir mão da bênção de Deus. Porque vocês dizem, não é isto que vocês queriam. Não é isto, isto não vem de Deus. Isto não vem de Deus. Porque não possui características que você deseja. Deus é Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. A Bíblia diz. E se você anda na carne, então você não é guiado pelo Espírito de Deus. Você se identifica quem? Se você anda na carne, você está se identificando quem você é. Assim diz a palavra de Deus no livro de Atos. Os que andam na carne. Vamos ver, os que andam na carne, né? Andam na carne. Falam de Deus todos os dias, mas andam na carne. Pregam Deus todos os dias, mas andam na carne. Nada muda, permanece a mesma coisa. Atos capítulo, não é? Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 26. Atos capítulo 13, versículo 26. Vamos prolongar até 27. Assim diz a palavra de Deus. Homens e irmãos, filho de geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, porque não terem conhecido, por não terem conhecido a este. Preste atenção. A vós é enviada a palavra desta salvação. A vós é enviada a palavra desta salvação. Por quê? Por não terem conhecido a este. Os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes
dos profetas que se lêem todos os sábados. Todos os dias você está a ler a Bíblia. Todos os dias você está a escutar a ministração. Todos os dias você está lendo a Bíblia. Todos os dias você está a escutar a ministração. Mas não faz sentido nenhuma ministração na sua vida. Não tem nenhum efeito, nenhuma ministração na sua vida. A ti é chegada a voz desta salvação. Você lê a Bíblia todos os dias, mas não tem sucesso. A voz é enviada a palavra desta salvação. Leia a Bíblia todos os dias, mas não está a ver mistérios de Deus. A ti é enviada a palavra desta salvação. Escuta ministrações todos os dias, mas não tem sucesso na tua vida. Continua na carne. A ti é enviada a palavra desta salvação. Você ora a Deus, clama a Deus, para que Deus possa te ajudar, Deus possa te abençoar, Deus possa responder a tua oração. E Deus responde a tua oração, mas você não enxerga. Você abre mão da bênção de Deus. A ti é enviada a palavra desta salvação. O povo Israel ouvia os profetas todos os dias, mas por falta da visão. Por quê? Porque Jesus não habitava neles. O povo Israel ainda esperava um outro Messias. Jesus veio. Crucificaram ele. Jesus é o libertador. Crucificaram ele. Jesus é o libertador. Bateram nele. Jesus é o libertador. Rejeitaram ele. Por quê? Por falta da visão. Eles andaram no olho físico. Eles andaram no olho físico. Lia-se a voz dos profetas todos os dias. Lia-se a voz dos profetas todos os dias. Estavam todos os sábados lendo a voz dos profetas. Mas, mesmo assim, eles não compreendiam os mistérios de Deus. Porque a carne conduzia eles. A carne guiava eles. Escuta que quando tu permaneceres na carne, nenhum mistério de Deus você irá desvendar. Quando tu permaneceres na carne, nenhuma bênção de Deus você irá receber. Quando tu permaneceres na carne, tudo que Deus faz na tua vida você não vai compreender. Quando tu permaneceres na carne, nenhuma vontade de Deus na tua vida irá se fazer sentir. Você vai viver murmurando. Eis que você irá ver pessoas casando, irá ver o ministério dos outros prosperando, irá ver o ministério dos outros subindo, irá ver os outros sendo usados por Deus. E você só apenas irá murmurar. Você só irá lastimar. Até quanto muito irá falar mal deles. Alguns pastores que quando vêem outros pastores usados por Deus, é que eles profetizam, eles fazem sinais de prodígio, começam a dizer que foi o curandeirismo, aquele é sinal de curandeirismo, começam a levar especulações, coisas que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com curandeirismo. É Deus que está a usar o profeta. É Deus que está a usar o pastor. É Deus que está a usar o apóstolo. E Deus pode usar a ti também. Se você andar na visão espiritual, sair da visão carnal, andando na visão espiritual. Os outros estão casando. Deus também pode abençoar com o casamento. Se você sair da visão carnal, vivendo na visão espiritual. Até hoje você não é casado, até hoje você não é casada, porque você anda na visão carnal e não na visão espiritual. Você enxerga na carne e não no espírito, mas está todos os dias na congregação. Já foi batizado, isso não quer dizer nada. Receba Jesus no seu coração. E quando tu receberes Jesus, a tua vida irá mudar. A condição da tua vida mudar é receber Jesus no teu coração. A todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que recebem Jesus, receba Jesus para que a sua vida seja diferente. Receba Jesus para que a sua vida não seja mais a mesma. A Bíblia diz assim: onde está o Espírito de Deus, neste lugar há paz. Se Deus habitar em ti, tua vida não será mais a mesma, será diferente. Esses problemas que você está atravessando, essa intriga que você está tendo, essa confusão que você está tendo, é por falta de Jesus. É por
falta de Jesus. Receba Jesus. Receba Jesus. E quando receber Jesus, a tua visão espiritual será restaurada, será aberta. E você passará a enxergar as coisas no espírito e não no físico. O teu inimigo é espiritual. Satanás é espiritual. Satanás não é físico. Satanás é espiritual. E você nem compreende o teu inimigo porque você anda na carne. És que Satanás todos os dias luta contigo. Todos os dias está te apedrejando. Todos os dias Satanás te mata lentamente. Mas você nem compreende Satanás porque você está no físico. Ele não é físico. Satanás é espiritual, não é físico. Por essa razão Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra carne e sangue. Mas você todos os dias está lutando contra carne e sangue. Discute com tua cunhada, discute com teu cunhado, discute com tua sogra, discute com teu marido, discute com teus filhos, discute com teu vizinho, no físico. E você entende eles como se fossem seus inimigos no físico. Mas seu inimigo é espiritual. Seu inimigo não é físico. Seu inimigo é espiritual. Mas você não entende isto porque você está na visão carnal e não na visão espiritual. Desperta! Receba Jesus! Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus despertar o teu olho espiritual. Você enxergar as coisas do espírito. Eu te digo uma coisa, minha amada irmã, meu amado irmão. Quando você receber Jesus no seu coração, o seu olho espiritual será aberto. E você irá entender o quanto Deus tem te abençoado. E você irá entender o quanto Deus te abençoou. Você irá entender mistérios de Deus na tua vida. Você irá entender tudo o que Deus quer fazer na tua vida. Você irá compreender a verdadeira salvação na tua vida. Você irá compreender o caráter de Cristo Jesus na sua vida. Você não mais irá falar a letra da Bíblia, mas você irá falar a revelação da Bíblia. Você irá falar a revelação da Bíblia. Você irá trazer à luz mistérios de Deus. Você irá trazer à luz o evangelho de Deus. Você irá trazer à luz o evangelho de Deus. Você irá trazer à luz o evangelho de Deus. Aqueles que se encontram em trevas, por você estar ao lado deles, eles serão iluminados. Porque a palavra de Deus diz que você é a luz e o sal da terra. Então, quando você receber Jesus, a luz de Deus irá brilhar em ti. E em todo lugar onde quer que tu estejas, as pessoas serão iluminadas. As pessoas serão libertas. Deus vai te usar para ser o libertador daqueles que estão presos, daqueles que estão cativos. E só de você estar lá, as cadeias serão abertas. As cadeias serão abertas. E as pessoas acorrentadas serão livres. Irão sair de trevas para a luz por causa do mistério de Deus que está sendo desvendado através de ti. Por causa do poder de Deus que se fará sentir em ti. Se o poder de Deus se fazer sentir em ti, a tua vida não mais será a mesma. Se o poder de Deus se fazer sentir em ti, a tua vida será diferente. Você não irá mais julgar na carne. Você não irá mais julgar no físico, mas você irá julgar no espírito. Que Jesus disse: se quiser julgar, julgue no espírito e não na carne. Quando tu receberes Jesus, a tua visão carnal não mais terá power. A tua visão carnal não mais terá efeito. Mas você passará a ver no espírito. Você passará a enxergar no espírito. Receba Jesus na sua vida. Não fale de Jesus, mas receba Jesus para desvendar mistérios sobre Jesus. Para falar a palavra de Deus com poder. Para falar a palavra de Deus com poder. Paulo falou a palavra de Deus com poder. Pedro falou a palavra de Deus com poder. Jesus falou a palavra com poder. E você fala a palavra sem poder. Você fala a palavra sem poder. Será que é o evangelho de Deus que você está pregando? Será que é o evangelho do Senhor que você está ensinando? Não. Porque o evangelho de Deus tem poder. O próprio Jesus, a doutrina dele foi caracterizada pelo poder. E as pessoas viam a diferença da doutrina de Jesus e se maravilhavam, porque a doutrina de Jesus era uma doutrina acompanhada de poder. A doutrina de Paulo foi uma doutrina acompanhada de poder. A doutrina de João foi uma doutrina acompanhada de poder. A doutrina de Pedro foi uma doutrina acompanhada de poder. A
tua doutrina também tem que ser uma doutrina acompanhada de poder. Se não tem poder, então não é Deus que está na causa. Se não tem poder, não é Deus que está no meio. Receba Jesus, para que a tua doutrina seja uma doutrina de poder. Receba essa palavra em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Busque Jesus na sua vida. Deixa Jesus entrar no centro da sua vida. E quando Jesus estiver no centro da sua vida, a tua vida não mais será a mesma. Tua vida será diferente. Tua vida será diferente. Você irá conhecer mistérios de Cristo Jesus. Mistérios de Cristo Jesus. Receba essa palavra no Espírito. Em nome de Cristo Jesus. 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 De Cristo Jesus.